poderosa palavra de Deus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Aleluia, graças a Deus. Damos louvores a Deus por esta oportunidade, por este momento, de mais uma vez estar na casa do Senhor para louvar, para bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Estivemos aqui quando ainda era a área 28. Faz de tempo, né? Agora já não é 128, aumentou muito, agora é 118. Amém? E a irmã Sulamita convidou a gente. E eu fiquei até constrangido, né? Porque eu cheguei aqui, ela não estava, eu fiquei agora eu vou embora. Mas os irmãos, né, que estão aqui na direção do trabalho, nos deixou muito à vontade. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. A gente congrega ali na área 94 com o pastor Enos. A gente está ali há algum tempo. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Aqui bem próximo, aqui próximo da Caixa Econômica. É um prazer estar aqui, rever os irmãos, irmão Gustosa, que a gente congregou junto aí uns 3 anos, não foi? Lá na Quinta do Sol. Graças a Deus. Irmãos, quero ler a palavra de Deus no livro de Jó. Eu vou tirar essa máscara aqui para ficar melhor. O livro de Jó, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim: Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 5, que diz: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E suas posses eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5. E assim era que, quando os dias dos seus banquetes terminavam, Jó mandava chamá-los, e santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia oferta queimadas, de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado a Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Amém? Podeis sentar. Muito obrigado. Queridos irmãos, quase sempre a gente ouve mensagens sobre Jó falando do sofrimento, da paciência, falando do mover de Deus lá no futuro. Entretanto, nós não queremos entrar nessa parte, até porque o tema do nosso culto aqui não é esse tipo de tema, né? É um culto de família. E eu quero falar sobre Jó, um sacerdote ou pastor da sua família. Amém? Jó, um sacerdote ou um pastor de sua família. Primeiro, quem era Jó? Pouco se tem referência a respeito de quem era Jó.
Se sabe que ele era um homem da cidade de Uz, e pronto, não se fala mais nisso. Não existe um detalhamento de onde era esse homem. Não diz nem basicamente onde ficava essa cidade. Também não se sabe quem foi que escreveu o livro de Jó. Ele é um livro, até então, de autor desconhecido. Alguns atribuem a Moisés, mas não é tão comum que se definam, não é o entendimento de todos para se definir que é de fato de Moisés. Então, outros pensam que foi o próprio Jó que escreveu, mas não sabemos o exato. Mas o que sabemos de Jó, de primeira mão, é que ele era um homem tão bom, tão santo, tão íntegro, tão perfeito, que ele alcançou o reconhecimento do próprio Deus. Então, nós vemos que o próprio Deus deu testemunho da integridade da vida de Jó. Aqui desses versículos que nós lemos, diz que ele era perfeito e íntegro, e que temia a Deus, e que se desviava do mal. Lá mais na frente, quando vai adentrar na tentação de Jó, vou puxar esse cabo aqui mais um pouquinho, né? Antigamente não tinha nem microfone, nem cabo na palavra. Quando vai se falar sobre adentrar na tentação de Jó, Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta: de onde é que tu vem? Aí diz: eu estava passeando por aí, não tem o que fazer, estava vagabundando por aí. E ele disse: se tu viu o meu servo Jó, homem íntegro, perfeito e que se desvia do mal. Então, só daqui que nós vamos falar sobre estes episódios. Ele alcançou o testemunho do próprio Deus. Nós queremos falar nesta noite sobre este sacerdote da família. Queremos falar primeiramente sobre o seu exemplo. Queridos irmãos, em falando de família, nós vemos na sociedade atual pessoas que não são dignas de serem chamadas de um chefe de família, porque não dão exemplo, porque são pessoas que vivem à margem da sociedade, são pessoas que vivem envolvidos em todo tipo de situação, menos de uma pessoa que porventura poderia trazer um bom exemplo para a criação dos seus filhos, um modelo a ser seguido por alguém que está em formação de caráter. Os filhos, até os 7 anos de idade, a gente está moldando a vida dele, colocando as coisas na cabeça dele. Daí para frente, ele começa a tomar suas próprias decisões, ele começa a ocultar alguma coisa do pai, ele começa a fazer aquilo que ele quer fazer. Entretanto, nem tudo está perdido, porque a gente pode continuar na insistência, ensinando a palavra de Deus, ensinando em um bom exemplo, e ele ainda vai observar. Mas, segundo os cientistas, as autoridades dizem que até os 7 anos é o ponto que ele ainda está neutro, que você pode inculcar na cabeça dele tudo aquilo que você quer inculcar. E Jó, ele era um homem de exemplo para a sua família. No versículo 1, nós vemos que ele era um homem perfeito. Em segundo lugar, que ele era um homem íntegro. Em terceiro lugar, que ele era temente a Deus. E em quarto lugar, ele se desviava do mal. Então, neste homem de exemplo, que ele se portava frente à sua família, em homem que, embora
não tivesse muitas palavras. Tem pessoas que são muito hábeis com as palavras, que são ótimos oradores, que são cheios de sofisma, que pode transmitir qualquer palavra a qualquer público e ele não se embaraça. Mas tem pessoas que não têm esse dom. Tem pessoas de poucas palavras. Tem pessoas que se tornam até gagos quando fica na frente de alguém. Não sabemos qual era o tipo de homem que Jó era nesse sentido. Entretanto, a palavra de Deus disse que ele era homem de exemplo, onde que, sem palavras, ele podia transmitir com o seu modo de viver, e alguém ver e classificá-lo que esse homem é um exemplo a ser seguido. Este homem é um homem que pode criar uma família com toda a dignidade possível, porque ele é um homem íntegro, ele é perfeito, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Ser perfeito significa que ele não tinha defeito. Ele não era mentiroso, ele não era veaco, ele não era violento. Ele era sem defeito. Ele era íntegro. Ele era imparcial. O que nós vemos na sociedade hoje é uma parcialidade tão grande. A parcialidade está relacionada com o julgar de acordo com o meu interesse. Eu vou fazer as coisas por mão gustosa, mas eu omito as informações para que ele não saiba de coisas que vai me afetar, para que eu tenha proveito sobre aquele negócio que eu estou fazendo. A integridade está falando da imparcialidade, mesmo que isso possa ser problemático. Lá no Salmo de número 14, se não me falha a memória, diz que o homem que vai morar no céu, aquele salmo começa perguntando: Senhor, quem morará no teu santo monte? Deixa eu ver se é o 14 ou é o 15, irmãos, para mim não dar informação errada para ninguém. É o 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí, uma das características que o salmista responde nesse salmo é a seguinte frase: aquele que, mesmo que jure contando o seu, ele não muda a palavra, ele é imparcial. Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Temer a Deus, irmãos, às vezes a gente interpreta errado esta palavra e pensa que temer é ter medo, é ficar apavorado. Adão, lá no jardim do Éden, quando ele ouviu Deus passear pelo jardim: Adão, onde é que tu estás? A Bíblia diz assim: e ele teve medo, e ele se escondeu. Ter medo, ou melhor dizendo, temer, não é ter medo, é respeitar, é reverenciar. Aleluia, Jesus. Todo dia Adão passava, ele estava junto com Deus e junto com Eva, e ele estava lá, naturalista, e ninguém tinha vergonha de nada. Mas no dia que ele desrespeitou a ordem de Deus, ele passou a ter conhecimento e ele ficou com medo. Tirou o respeito e ele agora ficou com medo. Jó, um homem que temia a Deus. Temer significa tributar grande reverência, significa respeitar. A outra característica: afasta-se do mal. Afastar-se do mal é evitar o mal. Tem gente que é ao contrário disso, que gosta é da bagaceira.
que quando tem algum problema ele corre para cima. Tem gente que diz: pode vir quente que eu já estou fervendo. Não é? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Nem que o sangue dê no meio da canela ele não reda. Jó, ele se desviava, se afastava do mal. Então, temos este exemplo de Jó, um pastor, um sacerdote da sua família, que ele era um homem de exemplo, onde a família olhava para ele e não tinha do que se envergonhar, onde a família olhava para ele e dizia ter orgulho de que era parente, de que era filho, de que era descendente daquele homem, porque ele era um homem íntegro, um homem de respeito, um homem perfeito, que temia a Deus e que se afastava do mal. E aí abre uma interrogação: e nós, como pastores na nossa casa, como sacerdote da nossa família, como exemplo a ser seguido pelos nossos pequeninos? Meus filhos são mais pequeninos, mas tudo bem. O menor já está ali e o maior está vindo ali, chegando agora. Não são mais pequeninos, mas ainda assim é um exemplo, ainda assim é uma responsabilidade que eu tenho que carregar ele o tempo todo. Eu já chegando pela expectativa de vida do brasileiro, eu já estou na metade, ou até passando de lá. Mas eu olho para o meu pai e ainda é um exemplo que eu quero ser. Essa semana mesmo eu coloquei uma frase lá no grupo do WhatsApp. Ele esteve doente e ele estava ainda está em recuperação. Ele estava lendo a Bíblia. Eu queria tanto ter coragem para ser desse jeito, né? Porque é o homem que gosta de ler e eu sou tão preguiçoso. Ainda é um exemplo, mesmo que eu já estou ficando com o cabelo branco. Mas ainda é um exemplo que eu olho para ele e quero ser como ele é. Se Deus me der graça, um dia eu fico como ele é. Se ele não deixar, também não vamos teimar muito. E como está sendo o nosso exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que estão do nosso lado, para a igreja do Senhor? O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, diz assim: Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Seja o exemplo dos fiéis. Timóteo era o pastor da igreja. Nós, pais, mães, somos o sacerdote, os líderes das nossas famílias. Precisamos ter este exemplo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre um cuidado. Mas nós não vamos demorar muito, tá? Fala sobre um cuidado. No versículo de número 5, destaca 3 coisas interessantes na vida de Jó. Primeiro, ele chamava os seus filhos. Segundo, ele santificava os filhos. Terceiro, ele oferecia sacrifício pelos filhos. Quantas vezes nós esquecemos os nossos filhos? Às vezes a gente esquece de fazer o culto doméstico, às vezes a gente nem faz mais, né? Não é nem porque esquecer, porque já largou de fazer dele. E vai fazer, e quando faz, aí cada um pega a sua Bíblia, vai para um canto, vai para outro e lê, pronto, e não reúne a família para fazer isso. E Jó, ele chamava os filhos. Aqui no versículo 5 diz assim: e quando terminava o ciclo destes banquetes, Jó mandava chamar: ei, vem cá. Segundo, o que ele fazia? Ele santificava eles. Talvez
aqui é um pensamento meu, não é uma doutrina. Mas talvez ele fazia igual os padres fazem, e tem um confessionário, e aí ele vem lá e vem cá, me conta a tua vida aqui, deixa eu ver o que é que nós vamos fazer. Uma orientação. Aquilo que o padre faz não perdoa pecado de ninguém. Desculpe se tem alguém aqui que faz isso. Mas não é o padre que vai perdoar o pecado, não é o pai que ao chamar o filho e conversar com ele, não é aquilo que vai perdoar, mas é a orientação que vai trazer para a vida daquele filho, que vai fazer o filho se chegar mais próximo de Deus. É a orientação, é o conselho, é a mensagem, é o ensinamento, é aquilo que Deus está nos orientando. Já foi lido aqui nesta noite em Deuteronômio, no capítulo 6, que diz assim: medita nestas palavras pelo caminho andando, ao te sentar de volta da tua mesa, ao andar pelo caminho, ao deitar e ao te levantar. E aí na sequência deste versículo diz: escreve na tapa dos teus corações, escreve nos umbrais da tua porta, para que eles não se esqueçam desta mensagem, para que eles não se esqueçam da palavra do Senhor. Provérbio diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, que até quando ele envelhecer, ele não se desviará. A mensagem que você e eu dizemos para o nosso filho não salva eles, mas pode orientá-los a seguir um caminho melhor. Jó chamava e Jó santificava, mas Jó percebia que eles haviam pecado, ou então imaginava que eles tinham pecado. Porque diz assim, aqui no versículo, no final do versículo de número 5, ele diz assim: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus no seu coração. Irmãos, não vamos ser bestas de pensar que a gente tem o controle total da vida do que está perto da gente. Ora, tem hora que a gente se espanta até com o que a gente faz, quanto mais com o que os outros fazem. O apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, quando eu penso que não, já estou fazendo. Isso é que mostra que nós não temos controle total, nem sobre nós mesmos, quanto mais sobre os nossos filhos, quanto mais com alguém está próximo de nós. Então Jó diz assim: pode ser que eles pecaram contra Deus. Assim sendo, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar pela misericórdia. Aqui diz que ele oferecia sacrifícios queimados pela vida de cada um dos seus filhos. Não era pouco, não era 7 filhos e 3 filhas. Aqui diz filhos, eu imagino que não está falando do gênero, está falando no total, está falando do ser humano, da sua prole, e não do sexo, se era filho ou se era filha. Ele, de repente, ele levantava e fazia 10 sacrifícios. Chamava: vem cá, meu filho, vamos dobrar o joelho e pedir a misericórdia de Deus. Naquela época, o perdão do pecado, irmã Lustosa, era baseado no sacrifício que era feito. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para clamar misericórdia, perdão de pecado por toda a congregação. Mas conforme está escrito lá em Hebreus, o véu do santuário está escrito lá nos Evangelhos, mas lá em Hebreus diz que nós temos livre acesso. Portanto, chegamos com confiança junto ao trono da graça de Deus,
na esperança e na expectativa de sermos respondidos e atendidos no tempo cabível. Aqui está dizendo que hoje eu não preciso comprar um lote de gado para fazer sacrifício pelos meus filhos, mas que eu posso dobrar os meus joelhos e clamar por misericórdia e dizer: Pai, pode ser que porventura ele pecou, meu filho pecou, minha filha, minha esposa, o meu esposo, pode ser que meu parente, meu amigo, meu irmão, o irmão da igreja novo convertido, ele tenha cometido alguma coisa, perdoa ele. Pode ser. E Jó nos deixa este exemplo, o seu exemplo, o seu cuidado, porque o pastor da sua casa, ele tem a incumbência. Tem pastores já velhos, assim com a cabeça branca que nem eu, né? Tem outros que já perderam o cabelo no rumo da estrada, né? E tem outros que estão chegando, que estão começando ali, que a filha do irmão Lustosa vai ganhar neném nesses dias, né? Minha nora também vai ganhar neném daqui uns dias. Então esses pais novos, novatos, que vocês têm a incumbência de ensinar para os filhos. Eu que estou com a cabeça branca, eu também ainda tenho a incumbência de continuar ensinando, de continuar sendo exemplo, de cuidar, de continuar cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Nos nossos dias, o que temos feito pelas nossas famílias? Temos sido um exemplo? Isso tem que perguntar, cada um de nós temos que nos perguntar: o que eu tenho feito pela minha família? Eu tenho sido um exemplo? Ou não queremos que nossa família saiba aquilo que nós fazemos? De qual lado nós estamos? Tem gente, irmãos, que faça aquilo que eu digo, mas eu não digo o que eu faço. Por quê? Porque o que ele faz é vergonhoso. E aí ele quer dar uma de santão, de ensinador. Não. Ensine primeiro com tuas ações. Tem um ditado que diz assim: as tuas ações falam tão alto que eu não ouço as tuas palavras. Então isso aqui está dizendo que aquilo, do modo que eu vivo, é muito superior com aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu falo. Quando vivemos em uma vida de exemplo, nós temos autoridade para falar também. Temos tido cuidado de lhes ensinar o caminho de Deus, de cultuar em família, de clamar a Deus por misericórdia. Que cada um de nós tomemos o exemplo de Jó, apliquemos em nossa vida em favor das nossas famílias. Só para concluir, no Salmo de número 1, todo mundo conhece, a maioria conhece até de cor e salteado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não fica no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma outra versão, irmão Lustosa, que diz assim: que não senta na roda dos zombadores de Deus. É uma versão bem interessante. Versículo 2: mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e produz o seu fruto na estação própria. Suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento espalha e lança para longe.
Portanto, o ímpio não ficará de pé no dia do juízo, nem os pecadores ficarão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Que o nosso caminho seja como o caminho de Jó, de exemplo, de cuidado, de pastoreado sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito do Senhor fale melhor, mais forte e convincente em cada coração. Amém? Vamos orar? Com permissão do nosso irmão. Vamos orar? Soberano Deus, Pai eterno, temos falado a tua santa palavra, Deus. Deus, eu não conheço as vidas, mas tu conheces. Tu sabes tudo em todos. Assim, ó Pai, naquilo que nós não temos estado em conformidade com essa palavra, tem misericórdia de nós, para que nos adequemos, ó Pai, para que nos esmerilemos em sermos melhores pastores, melhores sacerdotes nas nossas famílias, para que um dia venhamos apresentar a nossa família diante da Tua presença no dia que Tu nos arrebatar. Ser com cada família, guarda, protege, livra do mal, acampa o Teu anjo em volta de cada um, ó Pai. Os dias são maus, as lutas, as tribulações são terríveis, ó Deus.